Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Leandro Alencar e a partir de hoje você e eu vamos descobrir qual é o segredo da verdadeira felicidade. Você está assistindo o primeiro episódio da série de estudos da Bíblia Eu Quero Ser Feliz. E aí, você quer ser feliz? É claro, né? Vem comigo! Dificilmente você vai encontrar alguém que não quer ser feliz. Na verdade, você vai encontrar muitos por aí que não são felizes. Mas eles não desejaram isso, porque todos queremos ser felizes. E na busca dessa felicidade, muitos se machucam e perdem a razão para sorrir. Alguns até perdem a razão para existir. Nesse episódio, nós vamos descobrir o caminho da verdadeira alegria, pois a Bíblia é o manual definitivo da minha e da sua felicidade. Temos que concordar em uma coisa: nem sempre dá para ficar sorrindo com tudo que acontece conosco, não é? E algumas vezes nos entristecemos e descobrimos que a vida nos dá diversos motivos para chorar. Eu quero te pedir uma coisa agora. Para e pensa no que faz você feliz. Não pensa no que faz você chorar. Pensou? É bom sorrir, não é? Pensando em tudo o que vivemos, com o que sorrimos, choramos, dá até vontade de ter um manual que nos ensine a fazer apenas aquilo que nos aproxima da felicidade. Um manual que nos aproxime de tudo o que nos faz felizes e nos afaste de tudo o que nos faz chorar. Olha, esse manual existe. É a Bíblia, também conhecida como a Palavra de Deus. Esse livro contém toda a vontade do Senhor para a nossa vida e contém também o segredo para sermos felizes para sempre. Ouvir a Bíblia é importante, mas conhecê-la e entendê-la é fundamental para todos aqueles que querem saber a vontade de Deus para as suas vidas. Por isso, você mesmo pode ir direto à Bíblia, sem intermediários, e ver o que Deus deseja para a sua vida ao ler o texto sagrado. A Bíblia originalmente foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. E direto dos tempos da antiguidade e das terras do Oriente Médio, recebemos a Bíblia, cujo nome significa literalmente livros, ou seja, a Bíblia é uma coleção de pequenos livros, ao todo são 66, divididos em 2 grupos, os livros do Antigo Testamento, que são 39, e os livros do Novo Testamento, que são 27. E podemos ter plena confiança no texto bíblico e na sua relevância para os dias atuais. Por volta do ano 1450, Gutenberg inventou a imprensa. Através da imprensa de Gutenberg, os livros agora poderiam ser produzidos em larga escala. Antes, os livros eram copiados à mão. A imprensa de Gutenberg não era como as nossas impressoras a laser. Cada letra na imprensa de Gutenberg era colocada manualmente, formando as palavras e as frases, tudo numa espécie de grande carimbo que imprimia a página que ele desejasse. Essa invenção é considerada uma das mais importantes da história. Por quê? Agora, o conhecimento poderia ser transmitido e produzido em larga escala. Agora, olha que interessante. O primeiro livro que Gutenberg imprimiu foi a Bíblia. Ele produziu 180 cópias dela e dessas ainda existem 48. E não é preciso dizer que as Bíblias de Gutenberg são itens raríssimos e importantíssimos para a história do cristianismo. Desde Gutenberg até hoje, a Bíblia tem sido o livro mais traduzido e vendido de todos os tempos. Hoje, a Bíblia está disponível em mais de 2.200 idiomas, mas ainda há muito a ser feito. No mundo inteiro, existe aproximadamente 5.000 idiomas e ainda outros 12.000 povos com uma linguagem própria que possuem uma comunicação considerada primitiva pelos linguistas. Desses,
apenas 4% possuem a Bíblia completa traduzida para suas línguas. Só o Brasil tem 224 línguas indígenas. Em outros países, a realidade é outra. Nos Estados Unidos, por exemplo, 93% das casas têm uma ou mais Bíblias. E o Brasil não fica muito longe disso. Além das Bíblias impressas, hoje temos acesso a diversos aplicativos e sites que trazem o texto bíblico na íntegra. Ou seja, o desafio para nós é conhecermos, estudarmos e lermos a Bíblia. Outra pesquisa mostrou que 69% dos americanos achavam que o ditado "Deus ajuda a quem cedo madruga" estava nos evangelhos. 48% criam que existia um evangelho segundo Tomé no Novo Testamento. E 58% não sabiam dizer quem havia pregado o Sermão da Montanha. Para ficar fácil, eu vou responder para você. Não existe na Bíblia um versículo com "Deus ajuda a quem cedo madruga". Não existe também um evangelho de Tomé na Bíblia. Na verdade, os 4 evangelhos do Novo Testamento são Mateus, Marcos, Lucas e João. E foi Jesus quem pregou o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Como vimos, a Bíblia é uma coleção de livros e tem centenas de capítulos e inúmeros versículos. E temos muitas perguntas sobre ela. Então, vamos para a primeira pergunta de hoje. Afinal, quem inspirou as Sagradas Escrituras? A Bíblia, sobre ela mesma, diz que toda a Escritura é inspirada. Isso significa que não há um texto da Bíblia que é melhor do que o outro, pois toda a Escritura é inspirada. Inclusive, é baseado nesse versículo que lemos que podemos afirmar que o Antigo e o Novo Testamento são igualmente inspirados por Deus e válidos para nós. Um completa o outro. O que o Antigo Testamento espera se cumpre no Novo Testamento. Para termos a bênção completa, precisamos acreditar na Bíblia de maneira completa, por inteiro. Isso, então, nos leva à segunda pergunta: quem recebeu a inspiração para escrever o texto bíblico? Deus é o autor da Bíblia, mas ele usou homens para escrevê-la. Podemos dizer então que a Bíblia é a palavra de Deus, mas com um sotaque humano. Foram mais de 50 pessoas envolvidas ao escrever o texto bíblico. Dentre eles temos estadistas, poetas, historiadores, guerreiros, pescadores, comerciantes, contadores, filósofos, pastores de ovelhas, enfim, gente como a gente, que se permitiu serem usados por Deus para transmitir a palavra do Senhor através da Bíblia. Desde o primeiro livro escrito por Moisés, que foi o livro de Jó, por volta do ano 1400 a.C., até o último livro, que foi o Evangelho de João, escrito pelo próprio João, no ano 100 depois de Cristo, são quase 1500 anos separando o primeiro do último escritor. Mas o que mais me impressiona é notar que, mesmo com todo esse espaço de tempo, nenhum autor jamais contrariou o outro no que escreveu. Isso ocorre por uma razão muito simples. O Espírito Santo direcionou cada um desses autores no modo como deveriam escrever o texto sagrado. Isso é o que chamamos de inspiração. É como se o texto bíblico fosse soprado por Deus. E pensar na Bíblia como um livro que atravessou milênios dá uma alegria fora do comum, ao perceber que Deus deseja que todos, em todos os lugares e em todas as épocas, conheçam a sua vontade. Mas alguém pode perguntar: a Bíblia tem um prazo de validade? Então, isso significa que, assim como o Deus de ontem é o Deus de hoje e será para sempre, também a Bíblia de ontem é a Escritura Sagrada de hoje e será a Palavra de Deus para sempre, por toda a eternidade. No entanto,
A Bíblia, lá no final, nos seus últimos versículos, traz uma advertência para aqueles que tentarem adicionar algo ou retirarem algo do texto bíblico. O que acontecerá com quem modificar ou acrescentar algo nas Sagradas Escrituras? Mas, em compensação, para quem a Bíblia oferece uma promessa de felicidade plena. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que aqueles que leem, ouvem e guardam o que ensina a Bíblia serão felizes. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Como é bom descobrir que o caminho da felicidade começa com a palavra de Deus. Como é gratificante entender que Deus é o primeiro e maior interessado na nossa felicidade. Sabe, se você tem uma Bíblia em casa, você tem nela o segredo para vencer os maiores desafios que você possa enfrentar, ou talvez que você já está enfrentando. Tem gente que passa a vida procurando um tesouro escondido, que pode trazer felicidade. Se você é uma dessas pessoas, eu preciso lhe dizer uma coisa: a sua procura acabou. Não só porque você encontrou a Bíblia, que é esse tesouro completo que nos traz felicidade, mas também porque Deus, hoje, encontrou você. Você hoje pode crer que cada palavra do texto bíblico revela não apenas a vontade de Deus, mas revela o próprio Deus. Ou seja, quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Que privilégio! E quando você ora, aí é você quem fala com Ele. No final desse primeiro episódio, você deve tomar uma decisão. E se você aceita que a Bíblia é a verdade e nela está a vontade de Deus para a sua vida, então, leia comigo. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e creio que Ele inspirou homens para escrevê-la. Eu quero ser feliz com a Bíblia. Amém? Que Deus abençoe você e a sua decisão. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor, aquele que nos deu a Bíblia, o manual da felicidade. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou a Bíblia, a sua palavra. Obrigado porque entendemos que nela está escrita a tua vontade para as nossas vidas. Abençoa cada um destes teus filhos que iniciaram hoje esse estudo da Bíblia, que é o manual da tua vontade, da nossa felicidade. Te pedimos estas coisas no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até a próxima!